Olá a todos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos vocês que irão nos acompanhar nesse conteúdo. Queremos trazer o coração de todos vocês nessa pregação. Eu quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo 3, versículo 26 e 27. Versículo 26 e 27. Diz assim: E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, quer dizer, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, o qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. Agora isso aqui que é tremendo, olha só que coisa tremenda isso aqui. E João 3,27, e João Batista respondendo disse: O homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu, ou seja, do alto. Coisa tremenda, né? Deixa eu falar algo para todos vocês estão me ouvindo nesse momento. Ninguém consegue fazer a obra de Deus se não tiver chamada específica de Deus, se tiver vocação para o ministério. É como está lá em Hebreus 5,4. Ninguém toma para si essa honra, senão aqueles que foi chamado por Deus, como foi Arão. E eu vou citar 3 exemplos de 3 homens que tiveram a chamada específica do alto, do céu. O primeiro deles está em Êxodo 3, Moisés. Que chamada, hein? Olha isso aqui, ó. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 1 de Êxodo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Quer dizer, ele estava pastoreando as ovelhinhas, né, o rebanho. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Tremendo, hein? E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, brandou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E aí, para o vídeo não ficar muito longo, vocês lêem a partir do versículo 7 a orientação que Deus vai dar para Moisés tirar o povo do Egito. Uma chamada maravilhosa, uma chamada tremenda. E, como eu disse, né, nós precisamos ser chamados do alto. Não tem como nós queremos exercer o ministério da presença de Deus se nós não tivermos uma chamada específica de Deus para isso, ou se nós não tivermos uma vocação. Olha aqui outro também muito profundo, 1 Samuel 3, do 1 ao 11. O jovem Samuel. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que estando ele deitado em seu lugar, e seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei. Eu torno a deitar-se, e foi-se e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou. E foi Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Samuel. Pelo que ele disse a Samuel: Vai deitar. O que há de ser, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor então veio o Senhor e ali esteve e chamou como outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque teu servo ouve.
Então, vocês vejam aí, vocês depois ler o versículo 11 em diante, Deus vai falar para Samuel o que vai acontecer com ele e sua casa. Chamada tremenda, vocês estão vendo aí? E esse homem foi um gigante em Israel. Ele foi profeta, sacerdote. Ele conduziu a nação de maneira muito soberana, uma teocracia, Deus comandando a nação. E outra chamada muito maravilhosa foi do apóstolo Paulo, Atos 9, do 1 em diante. Todos vocês conhecem a chamada do apóstolo Paulo. Ele ficou cego e Ananias foi lá, relutou de ir, mas ele foi lá a orar para que o apóstolo Paulo voltasse a ver e batizou o apóstolo Paulo. Foi muita honra desse homem, foi. Ele batizou o apóstolo Paulo, meu Deus, coisa tremenda. Orou para o apóstolo Paulo voltar a ver e o batizou. Então vocês ouviram aí, eu li três chamadas muito maravilhosas, diretamente do céu. Então muita gente que aí exerceu o ministério, não tem começo, meio e fim, não tem raiz e ramo, não faça isso não. Você tem que ter uma chamada de Deus. Olha, eu sempre estou falando muito isso, tanto na igreja como onde eu estou pregando, eu sempre falo. Eu comecei como auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, fui a pastor em 2010, né? E não foi da noite para o dia, não, foram 20 e poucos anos para chegar a pastor. E muita gente quer se autotitular sem ter chamada, e sem ter convenção, sem ter começo, meio, fim, raiz, ramo. Não faça isso não. A gente tem que esperar o tempo e espaço, e com as confirmações do Senhor, se realmente nós temos vocação e chamada para o ministério ao qual Deus está nos chamando. E aí sim, você pode exercer com todo o teu coração, tua alma, teu entendimento, que você vai prevalecer. Mas não queira aventurar, cortar caminho, atalho, não, que isso não vai dar certo, espiritualmente falando não dá certo, não. Vamos orar nesse momento e glorificar a Deus, porque esses três aqui foram chamados de maneira sobrenatural e poderosa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer pelo meu irmão e minha irmã, por todos aqueles que irão acompanhar esse conteúdo, que nós possamos provar o Senhor na nossa chamada, que nós possamos estar naquilo que o Senhor quer, não o que nós queremos, e que nós não venhamos a passar na frente do Senhor, mas que nós possamos esperar o tempo e espaço do céu, e que nós possamos prevalecer nessa vida, na nossa chamada, no nosso ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso muito obrigado, amém.